Março também tem a cor azul marinho. É alerta para uma doença silenciosa, o câncer coloretal ou de intestino. Quanto mais cedo se sabe sobre esse tipo de tumor, melhores as chances de cura. Eu estou recebendo hoje aqui a doutora Badia Buzo Matoso, é gastroenterologista, está trabalhando nessa questão do março azul marinho e veio conversar comigo, por isso muito obrigada, viu? Bom dia, Mônica. Badia. Prazer imenso estar aqui com você. Obrigada. Parabéns pelo programa, Obrigada. Parabéns pelo trabalho social que você faz a partir da imprensa. Obrigada. Um trabalho social com reflexão, que eu acho que é o mais importante. Acolho, muito obrigada, viu? E a gente está falando sobre o câncer de intestino, que muitas vezes as pessoas não sabem, mas a prevenção é o caminho. Exatamente. E no resgate de hábitos saudáveis. Exatamente. Então, Mônica, acho que é importante a gente falar sobre uma prevenção a partir de hábitos saudáveis. Então, a gente pode prevenir a ocorrência do câncer de intestino e provavelmente da maior parte dos cânceres sistêmicos a partir de hábitos saudáveis. Então, muito importante, hábito de vida, alimentação saudável, rica em fruta, verdura, carne vermelha em menor quantidade, alimentos processados em menor quantidade. Muito importante, atividade física. Evitar cigarro, evitar álcool, são medidas gerais que previnem a ocorrência do câncer de intestino, mesmo naqueles que têm uma genética que favorece a ocorrência do câncer. E aí ela é uma doença silenciosa e nós temos os assintomáticos e os sintomáticos. Exatamente. Então, veja bem, a população que não tem sintoma nenhum, que tem um hábito intestinal normal, que não tem perda ponderal, que não tem perda de peso, não tem dor abdominal, então uma população assintomática. Assim como nós fazemos a prevenção do câncer de próstata a partir de determinada data, visitando o urologista, assim como nós prevenimos o câncer de mama a partir de uma determinada data, fazendo exames de mama, fazendo autoexame, nós podemos prevenir o câncer coloretal a partir de visita ao seu gastroenterologista, visita ao seu clínico geral, conversando com ele sobre isso e fazendo os exames de prevenção. O principal exame de prevenção, o padrão ouro para a prevenção, é a colonoscopia. Ela deve ser feita em todos os indivíduos, mesmo assintomáticos, a partir dos 45 anos. E não é um exame que precisa ser feito todo ano, igual a gente faz, por exemplo, a mamografia. Certo. É um exame que, se ele for normal, ele te dá em torno de 5 a 10 anos de efeito preventivo, quer dizer, de eu estar prevenindo o câncer de intestino, de eu não estar tendo uma lesão inicial. E aí, a partir do momento que é diagnosticado, o que é feito? Bom, nesse exame, na colonoscopia, vamos pensar, ela foi normal, ok, eu só vou repeti-la daqui a 5 anos pelo menos. Ela pode acontecer de ela ter a lesão inicial, que é uma lesão benigna, mas que pode, se permanecer no intestino, se transformar numa lesão maligna. Veja bem, no ato da colonoscopia, essa lesão benigna pode ser retirada. Ela é o pólipo intestinal. Então, ele é retirado e, a partir daí, o indivíduo não vai evoluir. Aquela lesão não vai mais evoluir para o câncer de intestino. E esse indivíduo que tem o diagnóstico de pólipo, ele vai entrar num esquema de prevenção, que aí ele vai repetir a colonoscopia dele mais brevemente do que 5 anos. Então, ele vai repetir mais cedo do que 5 anos. Ele entra num esquema de vigilância. Você falou dos 45 anos, né? Esse exame ele é indicado. O câncer de intestino hoje, principalmente pelo estilo de vida que nós temos, ainda o sedentarismo, ainda a comida mais fácil. A gente tem percebido esse tipo de tumor em pessoas mais jovens, Com Badia? certeza. Até pouco tempo atrás, nós começávamos a prevenção 50 anos. Com a ocorrência do câncer de intestino em pacientes mais jovens, as sociedades perceberam que adiantar o exame preventivo para 45 anos, nós poderíamos prevenir mais, justamente por isso, porque ele tem acontecido em pacientes mais jovens. Você falou da questão, né, de pessoas que têm ali uma rotina normal, né, o intestino funciona muito bem. A partir do momento que isso começa a mudar, já é hora de eu procurar um especialista? Exatamente. Esse é o outro lado do diagnóstico precoce, né? Certo. Quer dizer, de um lado eu estou fazendo uma prevenção num paciente assintomático e encontrando a lesão inicial, que é silenciosa, e prevenindo o câncer. Do outro lado, eu estou com os primeiros sintomas que também me permitem um diagnóstico inicial. O que é isso? Você citou
Mudança do hábito intestinal. Então, eu sempre tive o intestino preso, de repente eu começo a ter diarreias. Esse é um momento de procurar, principalmente se eu tenho mais de 40, 45 anos. Sangue nas fezes é um sinal de alarme. Então, apareceu sangue nas fezes, eu preciso procurar. Tá? Dor abdominal persistente, mais de 30 dias, mudou o ritmo do intestino, é o momento de procurar. Procurar pensando em encontrar uma lesão muito inicial, que dá um resultado muito melhor com o tratamento, né? Deixa eu trazer algumas perguntas aqui de amigas que sempre participam comigo, viu, Badia? A Márcia lá de Tuiutaba está sempre ligada. Obrigada, Márcia. Ela falou assim, Mônica, eu tenho muitos gases na barriga. Isso pode ser do estômago ou pode ser alguma coisa que está indicando que o intestino não está muito bem? E ela relatou aqui uma enxaqueca. Então, Márcia, é sempre interessante procurar. A distensão abdominal, os gases, geralmente remonta para doenças muito benignas, tá? Mas é importante procurar, porque são sintomas que incomodam muito. E particularmente, se você tem mais de 45 anos, é o momento do exame preventivo, independente ou não da percepção de gases. A incidência é maior entre homens ou mulheres? A gente tem essa estatística? É maior entre homens. Um pouco maior entre homens. E aí a importância deles cuidarem da saúde, porque é uma luta de vocês, né, Abadia? Exato, com certeza. O exame, a colonoscopia, ela vem com um estigma, né, de um exame desconfortável, de um exame agressivo, e cada vez mais a colonoscopia é um exame seguro, tá? Quando ela é realizada ali com todos os cuidados, com todos os critérios de segurança, ela é um exame que muito raramente traz complicações. Então, cada vez mais é um exame seguro. E aí tem a Elisângela que está participando aqui comigo, ela falou, Mônica, a colonoscopia deveria ser de mais fácil acesso pela rede pública, é muito demorado, isso atrapalha também, principalmente a doutora Badia estava me contando que a gente está criando uma cultura, porque a gente sabe do câncer de próstata, do câncer de mama, né, e esse do intestino ele precisa ser muito trabalhado porque é curável, Exatamente. Né, e aí isso aqui pode... Sim, criar barreiras. E essas campanhas a gente tenta fazer nesse sentido, de conscientizar não só a população, mas de conscientizar também autoridades, de conscientizar também as pessoas que estão envolvidas nessa organização do sistema de saúde da cidade, né, para oferecer com mais facilidade, com mais acessibilidade, o exame de colonoscopia, para que ele se torne mais acessível. Mas veja bem, é importante conversar com o seu médico, porque existem outros exames, a gente falou da colonoscopia como padrão ouro, mas existem outros exames que você pode fazer, que podem sinalizar um problema e que podem fazer então com que essa colonoscopia seja solicitada com urgência, vamos dizer assim. Por exemplo, o sangue oculto nas fezes. Ainda é um exame que o seu médico generalista pode solicitar e ele pode sinalizar algum problema mais importante e te direcionar mais cedo ou com mais urgência para uma colonoscopia mesmo na rede pública. Vamos reforçar o resgate dos hábitos saudáveis, já que você está aqui com toda a sua disponibilidade, né? Para a gente fazer isso a partir de agora, né? De agora, hoje, o que eu posso fazer? Porque as pessoas acham que é muito complicado resgatar, mas não é, né? Não é, não. A Organização Mundial de Saúde fala sobre atividade física, que o importante não é a atividade física do atleta, aquela atividade física extenuante, que o mais importante é que você faça regularmente, pelo menos 5 vezes por semana, uma atividade física de 30, 40 minutos por dia, é aquele tempinho que a gente tira pra gente, né? Hábito de vida saudável, se você falar, eu vou mudar para sempre tudo que eu faço de errado, é muito difícil. Mas se você fala, olha, eu vou mudar de segunda a sexta, eu vou comer adequadamente, eu vou incluir fruta, vou incluir verdura, eu vou incluir um pouco de carne branca na minha dieta, eu vou tirar um pouco o açúcar, né? Então, se você faz isso aos poucos, eu acho que fica muito mais fácil de você mudar os seus hábitos de vida. Muito bem, a gente diminuir essas estatísticas que a gente vê, né? Isso. Tem duas coisas também importantes, que são os pacientes que têm doença inflamatória intestinal e que têm familiar próximo de 1º grau com câncer de intestino ou com pólipos intestinais diagnosticados. Certo. Esses pacientes começam a prevenção antes dos 45 anos, tá, Mônica? Então, esse é o paciente que tem que ter uma atenção especial. Ele foge daquele grupo que a gente falou de 45 anos que não sente nada. Às vezes, esse paciente precisa de uma conversa especial com o médico dele
para que isso seja feito um pouco mais cedo. Ai, adorei nossa conversa. Volta mais vezes, tá? Volto. Muito Volto, obrigada, sim, também viu? gosto muito. Obrigada. Por trazer aí o Março Azul Marinho e todos esses esclarecimentos para todos. O mais importante é falar sobre o assunto, é levar para as pessoas o assunto, é que as pessoas falem sobre o assunto e conheçam o assunto e conversem com seus médicos sobre isso. E você ajudou de forma significativa. Obrigada, Obrigada, viu? obrigada a você. Deixa eu apresentar mais uma vez a doutora Abadia Matoso, ela que é gastroenterologista com a gente aqui no Manhã Total e claro, vai voltar em breve porque a gente precisa se cuidar. Obrigada, viu, Obrigada. Abadia, obrigada mesmo. Obrigada.